Pirâmides com mais de 22 metros de altura, com pedras colossais, praticamente impossíveis de serem carregadas por seres humanos, com cortes de extrema precisão e grandeza, principalmente para a tecnologia da data em que essas pirâmides aparentemente foram construídas. Todas elas têm datas pré-diluvianas, ou seja, foram criadas pouco tempo antes do dilúvio. Quanto a essa história de que Ratanabá, aquela cidade da Amazônia, foi criada há 450 milhões de anos, pare de acreditar em besteiras que a mídia coloca para descredibilizar todas as situações. Todas essas cidades e as construções, elas são pré-diluvianas, tanto as pirâmides da Antártida, quanto as pirâmides do Egito e, é claro, as pirâmides da Amazônia. Eles vão colocar informações de diversos pontos para descredibilizar coisas que são reais e fazer com que a população continue dentro ali da sua matrix. Eu não acredito em nenhuma dessas expedições brasileiras que foram lá e descobriram aí, que estão com vínculos com ET Bilu, entre outras coisas, e vocês sabem de quem eu estou falando. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Eu sei muito bem da história que está sendo escondida, daquilo que eles querem, principalmente com o Brasil, a partir de agora em que essas informações começam a vazar. E é óbvio que se você assiste o meu canal, você tem que ter um olhar muito criterioso para as informações que são falsas e as que são verdadeiras. Então abra os olhos e preste atenção em todos esses detalhes. O nosso ponto principal nesse vídeo aqui é entender qual é o grande mistério por trás dessas pirâmides e por que elas existem em diversas partes do mundo, e principalmente qual é o motivo de pessoas comuns não poderem entrar lá. Isso é extremamente intrigante. No último vídeo que eu fiz a respeito da cidade encontrada lá no subterrâneo da Amazônia, eu falei que eu iria me preocupar mais em falar sobre o lado político. Dessa vez aqui, nós iremos puxar, de certa forma, para o lado religioso. E por que isso? Porque quando falamos a respeito dessas construções pré-diluvianas, já estamos falando ali do dilúvio que ocorreu ali na época de Noé. E se estamos falando do dilúvio na época de Noé, nós estamos falando também do livro de Gênesis, escrito por Moisés, que está nas Escrituras, o primeiro livro das Escrituras Sagradas. E dentro do livro de Gênesis, nós vemos um relato de Moisés que fala a respeito de Néfilins e também de Anunnakis. Naquela época, pelo que é descrito naquele livro, esses anjos que caíram dos céus, chamados de Anunnakis, ou aqueles que desceram dos céus, sim, tiveram relações com mulheres. E dessas mulheres nasceram seus filhos. Esses filhos nasceram com anomalias, eles nasceram gigantes. Gigantes que eram chamados de Néfilins no livro de Gênesis, escrito por Moisés. Para aqueles que não assistiram o vídeo que eu fiz alguns anos atrás, eu fui lá no Peru simplesmente para observar tais construções monumentais que existem lá naquela região e que até hoje não sabem como foram construídas nem colocadas lá, pois pedras marítimas que pesavam toneladas foram colocadas em cima de montanhas a mais de 3.000 metros de altura ao nível do mar. Esse é um dos locais mais interessantes que temos por aqui. Esse local aqui era um local feito para adoração ao sol, se chama Sacsayhuamán. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui atrás de mim. Olha o tamanho dessa rocha, ela pesa toneladas, é uma rocha marítima. E olhe os cortes precisos de encaixe entre umas e outras. Porém, no livro de Gênesis, como eu estava dizendo, Moisés relata a respeito de Néfilins e Anunnakis. Néfilins eram simplesmente gigantes, pessoas que tinham uma altura muito grande naquela época. Gigantes. E Anunnakis foram anjos caídos, seres que se rebelaram contra o Criador em certo momento da história e acabaram caindo daquele plano espiritual a esse nosso plano físico. Eles se rebelaram, caíram aqui, observaram as mulheres que existiam na Terra naquela época, acharam a beleza delas encantadora, se materializaram em corpos de homens e acabaram coabitando, acabaram fazendo sexo com essas mulheres e tendo filhos. Esses filhos nasceram gigantes, nasceram com anomalias, nasceram como aberrações, pois o Criador não permitia que isso acontecesse. O que aconteceu em certo momento e que pouco se fala é que o Criador baniu esses anjos caídos para que eles pudessem voltar para o reino dos céus, e como eles eram seres imortais, eram anjos, o Criador ordenou ao arcanjo Gabriel, entre outros arcanjos, que pegassem esses anjos caídos e os aprisionassem em pontos aqui no planeta Terra, para que eles ficassem lá
presos até o dia do julgamento. E como é que eu sei de toda essa história? Pois essa história está escrita no livro de Enoque. O livro de Enoque foi um livro que dá continuação a esse relato de Moisés e que foi banido, foi proibido pelo catolicismo romano, aqueles que adoram ao sol. E por que isso? Porque esse livro revela muitas das coisas que poucas pessoas sabem atualmente. Eu recentemente repostei um vídeo antigo aqui no canal falando a respeito de como o governo americano possui e-mails, e você pode confirmar tudo isso lá, que falam a respeito de localizações e do corpo de um dos anjos caídos. E isso não é teoria da conspiração, não é mentira, não é loucura. Você entra no site do governo americano e confirma isso com seus próprios olhos. E o que é que tudo isso teria a ver com as pirâmides? Se você observar dentro do próprio livro de Enoque, como eu estou colocando aí na tela para você, uma das páginas, no capítulo 10, relata perfeitamente algo muito intrigante e interessante, que diz assim: amarra Azaziel, mãos e pés, lança-o na escuridão, abrindo o deserto que está em Dudael. Lança-o nele, e amarra sobre ele pedras agudas, cobrindo com escuridão. Ou seja, Azaziel era uma das lideranças dos anjos caídos, anjos que se rebelaram contra o Criador. E o deserto de Dudael, curiosamente, está no local onde hoje nós temos as pirâmides do Egito. Ou seja, aparentemente, Azaziel está aprisionado lá dentro, ou até mesmo abaixo das pirâmides do Egito. Mais à frente, no livro de Enoque, por volta do capítulo 18, nós temos ali mais um relato que mostra aonde foram colocados outro grupo de anjos caídos, um grupo bem maior, em um local onde está próximo ao firmamento da Terra, na extremidade da Terra, aonde o Sol brilha de dia e de noite, aonde aparentemente está o território da Antártida, pois lá é um local onde o Sol brilha de dia e de noite, lá é o local onde pode ser considerado a extremidade da Terra. E agora nós temos também um local descoberto na Amazônia, onde aparentemente nós temos da mesma forma que na Antártida e no Egito, pirâmides com pedras colossais monumentais. E curiosamente, todas essas pirâmides, onde estão os anjos caídos, onde estão aprisionados esses seres celestiais que se rebelaram contra o Criador, eles têm algo muito em comum entre si. Todos eles foram construídos ali com a sua localização voltada ao nascer e o pôr do sol. Eles foram geograficamente calculados para estarem em posições corretas. Eu, a princípio, encontrei a estrutura enquanto observava o Google Earth e estava, na verdade, observando alguns pontos bem estranhos da Antártida. Quando encontrei por acaso essa estrutura quadrada bem grande que parece ser algum tipo de prédio ou talvez até mesmo uma pirâmide. Mas é com certeza muito grande e quadrada. Na verdade, ela está alinhada perfeitamente com as coordenadas da bússola, norte, sul, leste e oeste. E isso indica para mim que é provavelmente uma estrutura inteligente, porque as estruturas fortuitas, como as montanhas, não são alinhadas com a bússola. Exatamente da mesma forma das construções do Peru, quando eu estive lá e mostrei tudo isso para vocês alguns anos atrás. El famoso Torreón o Templo del Sol. Tiene dos llanelas abiertas de forma trapecio. Frente a nosotros tenemos una y la otra ventana o llanela está de este otro extremo, por donde se va a poder apreciar el ingreso de los primeros rayos de sol por ambas llanelas, solamente en 2 fechas al año. Cada solsticio de invierno, 21 de junio, cambio de estación, cuando el sol se va a alinear al frente de la montaña, los primeros rayos de luz del sol ingresarán por esa llanela principal. Y cada solsticio de verano, 21 de diciembre, cambio de estación, cuando el sol se va a alinear del otro lado de la montaña, exactamente de esa porta denominada la Porta del Sol que tenemos al frente da montanha. E curiosamente, da mesma forma que as pedras guias da Geórgia, que hoje registram ali os 10 mandamentos da nova ordem secular. Elas estão milimetricamente arquitetadas para medir o nascer e o pôr do sol de cada dia. Num orifício em cima, no teto delas, você consegue enxergar o meio-dia de cada dia. Pelas fendas centrais, elas marcam o solstício de inverno e o solstício de verão todos os anos. E por um orifício totalmente milimetrado, o qual atravessa ela, você enxerga a estrela polar todos os dias do ano. Minha pergunta para você é, deu para entender por que existe tanto mistério por detrás disso? E qual é o grande significado de termos pirâmides ainda nos dias de hoje? Pedras em cima de pedras,
de tamanho gigantesco, de tamanho colossal e que pessoas não podem acessar, é um grande mistério. Eu acho esses assuntos assim muito interessantes, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu tenho certeza que muita gente vai me chamar de louco, mas se vocês forem estudar e se aprofundar em tudo isso, todas essas informações ficarão muito claras para vocês. E é claro que esse vídeo aqui foi apenas um resumo. Então deixa aí nos comentários o que você acha a respeito disso. Diga-me se você gosta desses temas para que eu possa continuar com eles aqui no canal. E se for sua primeira vez aqui, inscreva-se, ative o sininho, ative as notificações. E não esqueça, me ajude no compartilhamento dessa mensagem. Passe ela para frente, pois eu tenho certeza que isso vai abrir a mente de muitas pessoas, tanto na parte religiosa e até mesmo na parte política, geográfica aí, para entender o que é que está rolando atualmente aí nos bastidores de todo esse teatro da geopolítica mundial. Porque no final das contas, tudo está rodando por detrás de uma história política e religiosa. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.